Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje meditar em Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 32, quando o Senhor aplica a questão da relevância da lei, né, fazendo contraste com a abordagem que os fariseus estavam fazendo com a lei do Antigo Testamento. E ele explica o que a lei diz sobre o adultério e o que a lei diz sobre o divórcio. Né? São dois aspectos bem relacionados e por isso nós examinaremos juntos. Né? O verso 27 diz: Vocês ouviram que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Popularmente, as pessoas costumam até dizer que Cristo estava estabelecendo um padrão muito mais rigoroso do que o próprio Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento criminalizava o adultério, e Cristo agora está condenando, né, o ato de olhar para a mulher de modo impróprio, a intenção do coração, como se Cristo estivesse fazendo um contraste com o Antigo Testamento e até mostrando que a lei dele é superior à lei do Antigo Testamento. Evidentemente que essa é uma abordagem equivocada, primeiro porque o verso 17 e verso 20, que é a introdução para esse texto, estabelece a base para a leitura do capítulo, que é que Cristo não veio revogar a lei aos profetas. Né? A abordagem dele é um contraste com os fariseus, os escribas, os judeus que interpretavam a lei do Antigo Testamento de modo equivocado, como isso já foi estabelecido no versículo 20, quando ele fala sobre a justiça do reino de Deus e a justiça dos escribas e fariseus. Então, o contraste, o vistos do que foi dito, é o que os fariseus ensinavam sobre a lei. E eu, porém, vos digo, é aquilo que Cristo está explicando, o verdadeiro sentido. Como mestre e intérprete das Sagradas Escrituras, ele explica o verdadeiro sentido da lei do Antigo Testamento. Qual é o sentido da lei do não adulterarás? Será que Deus, no Antigo Testamento, considerava pecado apenas o ato de adultério? Ou quando um homem olhasse para com intenção impura para uma mulher, já era pecado? Será que isso é algo próprio do Novo Testamento e do Antigo Testamento não era pecado, não era errado fazer isso? Evidentemente que quando nós olhamos para a própria lei do Senhor, o 10º mandamento de modo em particular, nós percebemos que o 10º mandamento ele lida e ele explicita que Deus está olhando para o coração do homem. Porque o 10º mandamento é não cobiçarás. E depois de dizer que é proibido o adultério, que é proibido o assassinato, que é proibido o roubo, o 10º mandamento é como se o Senhor estivesse dizendo: você não pode desejar tudo isso que foi proibido nos mandamentos anteriores. Já foi dito, não adulterarás, mas você não pode cobiçar a mulher do seu próximo. Já foi dito, não furtarás, mas você também não pode cobiçar a casa do seu próximo. Então, de modo que o fechamento dos 10 mandamentos é Deus deixando algo muito claro. Deus está olhando para o nosso coração. A lei, ela não considera somente aquilo que é externo, porque a lei revela a vontade de Deus e ainda que os homens possam não enxergar o que está no nosso coração, mas nós devemos olhar para os mandamentos no sentido de viver uma vida santa para Deus, e Deus, ele enxerga o nosso coração. E Deus sempre considerou pecado quando alguém olha para uma mulher com intenção impura. Os fariseus diziam: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. O ponto é que Cristo está ressaltando que eles eram bem literalistas nesse mandamento, no sentido de que também há o aspecto da frouxidão farisaica, porque eles olhavam para as mulheres com intenção impura, eles eram bem frouxos nesse mandamento, e eles consideravam que pecado é apenas quando o homem se deitasse com a mulher. Qualquer outra coisa não era pecado, não era adultério, não era transgressão, não era imoralidade. Ainda que eles tinham muitas regras de lavar as mãos, de fazer vários rituais, mas sobre esse mandamento eles eram bem libertinos. O Senhor diz: eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar com a mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Cristo está fazendo? Ele está correlacionando
o 10º mandamento com o mandamento não adulterarás, aquilo que já está claro nos 10 mandamentos, ali na lei do Senhor. O 10º mandamento já estabelece essa correlação, quando menciona que não se pode cobiçar a mulher do próximo. A lei já estabelece isso, e Cristo está nos fazendo olhar para a lei e não para os falsos intérpretes, aqueles que em uma hora eles aumentam o rigor indevidamente e outra hora eles afrouxam o rigor, eles se desviam. Porque qualquer desvio, seja para o rigor ou para a frouxidão, todo desvio é um apartar-se da vontade de Deus, e eles, ao fazerem isso, eles estavam se apartando da santa lei do Senhor. O Senhor usa aqui um recurso do exagero, quando no verso 29 diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Né? Esse recurso do exagero já é uma antecipação a qualquer pessoa que diga que esse mandamento é muito difícil e tente trazer justificativas perante Deus de que não consegue lidar com esse decreto do Senhor, esse mandamento do Senhor. E o Senhor, não é que literalmente nós devemos arrancar os nossos olhos, ou que há um perigo de um crente ir para o inferno. Não é esse o ponto, mas o recurso do exagero faz com que nós entendamos que o padrão da lei não muda por causa da nossa dificuldade. A lei está relacionada com o caráter de Deus e não com aquilo que eu posso ou não posso fazer. A lei revela a santidade de Deus, e se a santidade de Deus revela o quanto eu sou falho, ela está apenas revelando quem eu sou. Revela o meu caráter, revela as minhas deficiências, as minhas falhas. E aí não há desculpa, não há excusa para nós nos apartarmos desse mandamento, daquilo que está no nosso coração, da nossa cobiça, do nosso desejo, porque Deus considera isso como pecado e nós temos que arrancar do nosso coração as circunstâncias, as situações que de fato nos levam a que o nosso coração deseje coisas impróprias, que o nosso coração deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós precisamos nos apartar disso, arrancar do nosso meio isso, para nós vivermos dentro da santa vontade do Senhor. Né? Nesse sentido, bem relacionado a isso, o verso 31 diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher também deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. A lei civil estabelecida em Deuteronômio 24, por causa da dureza do coração de um dos cônjuges, permitia, naquela cultura, especialmente a dureza do coração do homem, permitia a mulher a se livrar de um casamento, né, por meio do divórcio, ainda que aquilo não é o ideal, que Deus odeia o divórcio, como diz em Malaquias capítulo 2, mas era um mal menor ao livrar a mulher de um relacionamento tão opressivo, tão ruim para a sua vida. Né? Então Deus estabelece o divórcio como uma legislação civil diante de uma realidade de desarmonia, uma realidade que não era aquilo que é o padrão de Deus, da família, o padrão para o povo do Senhor, mas é uma realidade que existem pessoas de coração duro, mas o divórcio protegia essa parte ferida. Mas ninguém deveria imaginar que uma pessoa divorciada e ela casando com outra pessoa, ela estava livre desse mandamento não adulterarás, porque o texto diz que só existe uma exceção, é o divórcio quando existe traição. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, né? A pessoa se divorcia porque ela foi traída, então ela tem o direito de se divorciar e casar novamente sem qualquer dificuldade sobre isso, porque quebrou-se a aliança do casamento com aquela traição. Tão grave é o adultério que anula-se o casamento. Mas aquele que se divorcia sem ser por esse caminho e se casa com outra pessoa, ele comete adultério.
O divórcio e o novo casamento, ele não anula o mandamento de Deus, não se muda o padrão de Deus, não se muda a vontade de Deus. Cristo, ele não veio revogar a lei e os profetas. Novamente, Cristo compara-se aos fariseus, que nesse aspecto também tinham um padrão muito frouxo moralmente, distantes da santa vontade de Deus, e ele refuta isso dizendo que divórcio e novo casamento é a transgressão do não adulterarás. Né? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça entender a santa lei do Senhor.